Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O encontro com Nicodemos. Disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: És o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo. Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Com efeito, mais acima disse o evangelista que os filhos de Deus nasceram de Deus. Aqui, porém, vai dito que é o Espírito Santo quem os engendra. Nosso Senhor percebe que estas palavras, o que nasceu do Espírito é Espírito, conturba novamente a alma de Nicodemos, e tencionando se fazer entender, toma novo exemplo as coisas sensíveis. Não te maravilhes de eu te dizer: vós deveis nascer de novo. Nisto fica manifesta a perturbação que ia no espírito de Nicodemos. O objeto da comparação não pertence precisamente ao grosseiro dos corpos. Também não foi tomado a natureza incorpórea. O termo de comparação é o vento. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Eis a explicação destas palavras. Nada pode deter o vento. Ele se move para onde quer. Com mais força ainda, a ação do Espírito não pode ser entravada nem pelas leis da natureza, nem pelos limites impostos ao nascimento na carne, nem por obstáculos semelhantes. Que se trata do vento fica claro pelas palavras que seguem, e ouves o seu ruído. Com efeito, nosso Salvador não falaria nestes termos a um infiel que desconhecesse a ação do Espírito Santo. E o diz, isto é, que o vento sopra onde quer, não porque o vento possa se autodeterminar, mas porque segue o impulso que recebeu da natureza, e porque sua força não é entravada por nenhum obstáculo. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Isto é, se tu não logras sequer conhecer o caminho do vento, mesmo tendo ouvido o ruído e sentido-lhe o toque, como haverias de penetrar nas operações do Espírito de Deus? Acresce Nosso Senhor. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Santo Agostinho. Quem, dentre nós, não dá fé do austro a se deslocar desde o meio-dia até o aquilão, ou outra corrente de vento a se deslocar do Oriente para o Ocidente? Como então desconhecemos de onde vem e para onde vai? São Beda. É, pois, o Espírito Santo que sopra onde quer, porque é ele que concebe visitar os corações, iluminando-os com sua graça. E ouves a sua voz quando alguém, tomado no todo de sua pessoa pelo mesmo Espírito, fala na sua presença.
Santo Agostinho. Quando ouves os salmos, o evangelho, a palavra divina, tudo aí é a voz do Espírito. Nosso Senhor se exprime desta sorte, pois que o Espírito Santo anima invisivelmente tanto a palavra quanto o sacramento, para que tenhamos novo nascimento. Alcuino. Portanto, não sabes de onde vem e para onde vai, pois que no momento mesmo em que o Espírito Santo desce sobre a alma de um de teus irmãos na tua presença, não podes conhecer como entrou, nem como saiu, porque é invisível de seu natural. Aimon. Ou ainda, não sabes de onde vem, porque desconheces o modo pelo qual leva os homens à fé, nem para onde vai, porquanto ignoras como ele os conduz à esperança. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito, isto é, como é o Espírito Santo por natureza invisível, assim aquele que nasce do Espírito nasce igualmente por modo invisível. Santo Agostinho. E igualmente, quando tu mesmo nasceres do Espírito Santo, tornar-te-ás enigma para aqueles que ainda não tomaram parte nesse nascimento. De onde vens e para onde vais, isto não poderão sabê-lo. Por essa razão, ajunta nosso Salvador. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Teofilacto Diócrida. E isto refuta por completo Macedônio, impugnante do Espírito. Com efeito, ele asseverou de que o Espírito Santo era servo, porém, como se vê, ele opera próprio poder, onde e como quer. Aimon. Não pode Nicodemos compreender os mistérios da majestade divina que ouvia da boca do mesmo Senhor. Sem, contudo, negá-los ou acusá-lo, pede-lhe razões porque queria se instruir. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? São João Crisóstomo. Como ainda se achava preso à vilaneza judaica, apesar da comparação esclarecedora de Nosso Senhor, continua a inquiri-lo, pelo que lhe responde severamente. Responde-lhe Jesus: és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Santo Agostinho. Que devemos pensar disto? Acaso estava Nosso Senhor a insultar esse mestre dos judeus? Não. A rigor, tencionava que ele nascesse do Espírito. Ora, ninguém o faz sem humildade. Com efeito, ela é a mesma causa desse nascer. Nicodemos, porém, envaidecia-se da posição que ocupava, crendo-se homem de vulto, porque era doutor entre os judeus. Nosso Senhor, então, reprime-lhe o orgulho para que alcançasse o nascer do Espírito. São João Crisóstomo. De fato, Nosso Senhor não o acusa de malicioso, senão que lhe reprocha a ignorância e estupidez. Indagarão alguns: que há de semelhante entre esse renascer a que alude Jesus Cristo e as crenças dos judeus? Isto: a formação do primeiro homem e da mulher a partir da costela de Adão, as mulheres estéreis a tornar-se irmãs, os milagres operados por meio da água, Eliseu a sacar o ferro do rio, os judeus atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, Naamã, o sírio, purificado nas águas do Jordão. Todos estes episódios simbolizam este nascer do espírito e o purificar da alma. Assim também os oráculos proféticos dão testemunho, bem que tacitamente, do modo como se cumpre esse nascimento. Por exemplo, quando falam deste teor: renova-se como a da águia a tua juventude, e bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Com efeito, esse nascimento figurou o mesmo Isaac. Recordando a Nicodemos, portanto, todas estas coisas, dirige-lhe Nosso Senhor o discurso nestes termos: és o mestre de Israel, ignoras essas coisas? E dando nova prova de tudo quanto dissera, e de boa mente, condescendendo com a fraqueza dele, torna: em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Ora, consideramos a visão o mais confiável dos 5 sentidos e, quando desejamos convencer alguém da existência de algo, dizemos que vimo-lo com os próprios olhos.
Por isso, Nosso Senhor, falando-lhe numa linguagem humana, não assevera que viu com os olhos da carne. Com efeito, está claro que o Salvador refere-se aqui a um conhecimento certíssimo, para além de toda dúvida. Quando, pois, diz sabemos, a rigor está a falar apenas de si próprio. Aimon. Por que empregou o plural quando disse nós sabemos? Porque falava o Filho unigênito de Deus a mostrar que o Pai está no Filho, e este no Pai, e que o Espírito Santo procede indivisível dos dois. Alcuino. Emprega o plural como a dizer, eu e quantos nascem do Espírito sabemos do que falamos, e o que contemplamos em segredo a respeito do Pai, disto damos testemunho para o mundo. Vós, contudo, que sois carnais e soberbos, não recebeis nosso testemunho. Teofilacto, Diócrida. Nisto não se dirigia a Nicodemos, mas aos judeus em geral, que se demoraram na perfídia até o fim. São João Crisóstomo. E assim discursa não porque estivesse turbado, senão para lhe mostrar mansidão. Com isto, nos ensina que, quando estivermos a falar com outrem, sem contudo lograrmos convencê-lo, não nos devemos entristecer, nem incomodar, senão buscar uma credibilidade acrescentada então com serenidade no espírito e brandura no falar. Não poucas vezes, Jesus, a ponto de revelar verdades sublimes, parece se retrair à conta da fraqueza de seus ouvintes. De fato, não se eleva apressadamente às verdades dignas de sua grandeza, mas se põe a falar de coisas mais adequadas à disposição dos espíritos. Se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Santo Agostinho. Isto é, se não credes que tenho o poder de alevantar o templo que derribastes, como havereis de crer que está em meu poder o regerar os homens por meio do Espírito Santo? São João Crisóstomo. Ou, não te admires de que nosso Senhor tenha o batismo em conta de coisa terrena. De fato, o é porque, sendo ministrado na terra e comparado àquele maravilhoso nascer do Filho a partir da substância do Pai, o nascimento espiritual pela graça é de fato coisa terrestre. É de razão, pois, que nosso Senhor não tenha dito, não compreendeis, mas não me acreditais, pois, quando um homem não logra apreender certas verdades, é havido por louco ou ignorante. Quando, porém, é o caso que renega de assentir à verdade, não se trata mais de loucura, senão de incredulidade culpável. Essas verdades revela-as nosso Senhor quando ainda as não acreditavam, porquanto haveriam de sê-lo posteriormente. Santo Agostinho. Resposta que foi a imperícia de Nicodemos, que só ia a levantar-se sobre os demais à força de seu magistério, e repreendida nele a incredulidade de todos os semelhantes seus, respondeu nosso Senhor que, malgrada a falta de fé de alguns, ainda assim há quem o creia. E à pergunta, como isso pode acontecer? Replicou, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Que está no céu, como a dizer que o sentido da geração espiritual é tornar os homens, de terrestres que eram, em celestes, coisa que não alcançam se não vierem a ser membros do seu corpo, de maneira que aquele que subiu se faça um com o que desceu, isto é, que nosso Senhor pense o próprio corpo ou igreja como se pensa a si mesmo. São Gregório. E como nós fizemos um com ele, nosso Senhor eleva-se conosco ao céu, donde desceu sozinho. Assim, aquele que sempre esteve no céu, a ele se reverte todos os dias. Santo Agostinho. Ainda que o Filho do Homem tenha sido engendrado na terra, ele não julgou indigno de sua divindade, a qual, permanecendo no céu, desceu à terra, o tomar o nome de Filho do Homem, e do mesmo modo, muito dignificou sua humanidade ao assumir o nome de Filho de Deus, pois que a unidade de pessoas que há entre suas duas naturezas implica que não haja senão um único Cristo, o qual, enquanto Filho de Deus, fez-se visível na terra e, enquanto Filho do Homem, permanecia nos céus.
a fé nos mais incríveis mistérios prepara a crença nas verdades menos difíceis. Porque, se a natureza divina, tão afastada de nós, pôde assumir em nosso benefício a natureza humana, por maneira que formasse uma só pessoa, tanto mais fácil será crer na unidade entre os homens santificados e Cristo feito homem. E se aqueles sobem por meio de sua graça, não se pode concluir que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? São João Crisóstomo. Como disse Nicodemos, Mestre, sabemos que foste enviado por Deus como mestre, para que não o houvessem por mestre à maneira dos inúmeros profetas havidos na terra, ajunta nosso Senhor. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Teofilacto Diócrida. Quando ouvires que o Filho do Homem desceu do céu à terra, não cuides que o fez carnalmente, porquanto é este um erro típico daqueles heresiarcas que ensinavam ter sido seu corpo formado já no céu, donde desceu ao ventre da Virgem, como em passagem. São João Crisóstomo. O nome Filho do Homem não diz respeito à carne, mas à sua pessoa inteira. Ele designa o todo pela menor de suas partes. Não é incomum que Cristo refira-se à sua pessoa inteira, ora a partir de sua humanidade, ora de sua divindade. São Beda. Do homem que, porventura, desça nu da montanha ao vale e daí torne a ela depois de se vestir e armar, pode-se dizer com razão que é o mesmo quando descia e quando subia. Santo Hilário. Ou então, esse descer do céu responde por sua origem espiritual, porquanto Maria não lhe originou o corpo, bem que as qualidades naturais próprias de seu sexo contribuíram para sua formação e nascimento. Quando dizemos Filho do Homem, estamos a nos referir à sua natureza carnal, que recebeu da Virgem. Quando, porém, dizemos que está no céu, indicamos com isso aquela natureza divina e imutável, cuja infinitude jamais foi restringida nos estreitos limites de um corpo, que, permanecendo no poder do Verbo, sob a forma de servo, não deixou, mestre que é do céu e da terra, de se fazer presente dentro e fora do círculo do céu e do universo. Desceu do céu, sim, porque é filho do homem. Está, porém, no céu, porque o Verbo, ao fazer-se carne, não lançou de si a própria natureza. Santo Agostinho. Acaso te admiras de que ele estava ao mesmo tempo no céu e na terra? Pois esse mesmo dom concedeu-o a seus discípulos. Paulo, com efeito, escreveu: Nós, porém, somos cidadãos do céu. Se, pois, ele, sendo homem e andando pela terra, ainda assim entretinha-se nos céus, acaso o mesmo Deus do céu e da terra não poderia, a uma, estar no céu e na terra? São João Crisóstomo. Vê como aquelas coisas que temos por alteadas são indignas da grandeza do Filho de Deus. Não somente está no céu, mas em toda parte. De fato, ele preenche todas as coisas. Por ora, entretanto, tendo em linha de conta a estupidez de seu interlocutor, logra a pouco e pouco convertê-lo. São João Crisóstomo. Depois de ter explicado os benefícios do batismo, o Salvador agora expõe suas causas, ou seja, a cruz. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. São Beda. Ele introduz o mestre da lei mosaica ao seu sentido espiritual, ao recordar-lhe certa passagem do Antigo Testamento, que é a figura da paixão de Cristo e da salvação dos homens. Santo Agostinho. E, de fato, muitos foram os israelitas que morreram no deserto, vítimas do ataque de serpentes. Por isso, Moisés, obedecendo a uma divina injunção, levantou a serpente de bronze, para que se curassem quantos a contemplassem. Ora, esta serpente erguida é símbolo da morte de Jesus Cristo, como se a causa do mal se desmudasse em imagem da cura. Com efeito, a morte entrou no mundo através da serpente, quando ela persuadiu o homem a pecar. Ora, nosso Senhor não carrega na carne o veneno da serpente, senão somente a morte.
Assim, sua carne, que guardava apenas semelhança com o pecado, embora apartada da culpa, foi punida, para que destruísse na carne o pecado, a pena e a culpa. Teofilacto Diócrida. Considera agora a relação entre o símbolo e a verdade. Qual a serpente de bronze que tinha figura de serpente, mas não veneno, assim nosso Senhor veio na carne, mas não no pecado. Por levantado, entenda-se erguido no alto, santificando o ar, depois de já tê-lo feito a terra quando passou por ela. Este levantar também designa-lhe a glória, porque a elevação da cruz fez a glória do Senhor. Quis ser julgado pelos homens, e a sentença que passaram contra ele tornou-se juiz de Deus contra o príncipe deste mundo. Ora, Adão tornou-se mortal por sentença justa, porque pecara, mas nosso Senhor, ao sofrer morte injusta, porque não pecara, triunfou daqueles que o mataram, libertando destarte o mesmo Adão da morte. O demônio, de fato, foi vencido de todo em todo, porque se mostrou incapaz de induzir no Salvador pregado à cruz sentimento de ódio contra seus algozes. Ao contrário, crescido o amor que lhes tinha, orava por eles. Foi assim que a cruz de Jesus Cristo tornou-se-lhe exaltação e glória. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não disse: convém que o Filho do Homem seja suspendido, mas levantado, pois que lhe pareceu mais prudente falar por essas palavras. Serviu-se desta expressão para indicar a relação íntima entre o Antigo e o Novo Testamentos, e a nos dar a saber que não foi vítima contrafeita de sua paixão. Santo Agostinho. Assim como os homens de então achavam no contemplar a serpente levantada no deserto antídoto contra o veneno, assim aquele que, à força da fé e do batismo, conforma-se como em figura à morte de Jesus Cristo, esse liberta-se, por um lado, do pecado através da justificação e, por outro, da morte pela ressurreição, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Dito isto, se os pequeninos acham-se livres do veneno da serpente, que proveito lhes traria o conformar-se à morte de Cristo por meio do batismo? São João Crisóstomo. Atenta também que nosso Senhor lhe ocultou a própria paixão, a fim de que suas palavras não o pusessem triste. Fala, contudo, abertamente do fruto dela. Ademais, se vencem a morte os que creem no crucificado, tanto mais haverá de fazê-lo o mesmo crucificado. Santo Agostinho. Vai diferença entre o símbolo e a própria coisa. Aqueles eram salvos da morte para que continuassem a viver no tempo. Estes, porém, para que tenham vida eterna. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,